E se eu te dissesse que um navio militar chinês ficou dias parado no Brasil, sem fiscalização, sem respostas claras e sem que os órgãos responsáveis soubessem exatamente o que estava acontecendo? Um navio hospital, oficialmente uma missão humanitária, cooperação médica, ajuda internacional, diplomacia. Mas, fora do discurso bonito, o que se viu foi um cenário bem mais estranho. Órgãos de medicina dizendo que não sabiam de nada, fiscalização barrada, versões contraditórias sobre atendimentos médicos, silêncio do lado chinês e um detalhe que quase ninguém comenta. Esse não era um navio qualquer, era uma embarcação militar equipada com tecnologia avançada, sensores, antenas, parada em um dos principais portos do país. Coincidência? Teste de limites, coleta de informações estratégicas ou algo ainda mais pesado? Tem gente dizendo que isso foi uma forma de medir até onde dá para ir dentro do Brasil. Outros levantam teorias bem mais sombrias, envolvendo saúde, controle e interesses que vão muito além de ajuda humanitária. Bom, vamos entender o que está acontecendo no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A notícia de que um navio chinês teria surgido aqui no Brasil aparentemente do nada e passado vários dias parados sem permitir qualquer tipo de inspeção, rapidamente tomou conta aí de alguns portais das redes sociais, viralizou aí diversos vídeos, mas mais do que virar manchete, o episódio levantou uma série de dúvidas. Afinal, o que diabos um navio chinês estaria fazendo em águas brasileiras? No mínimo estranho. O navio. No dia 6 de janeiro deste ano, algo inesperado aconteceu. Um navio da Marinha Chinesa, chamado de Ark Silk Road, simplesmente atracou no porto do Rio de Janeiro. E por lá ele permaneceu. A chegada, é claro, não passou despercebida. Em pouco tempo o navio acabou virando quase que um ponto turístico para a galera que circulava pela região. Esse navio percorre vários países de diferentes continentes, oferecendo serviços médicos, atendimentos de saúde, intercâmbios profissionais e cooperação técnica com instituições de saúde. A Marinha Chinesa também planeja realizar exercícios marítimos conjuntos com a Marinha do Brasil, principalmente em temas como busca e salvamento de pessoas que caíram na água. Oficialmente, o navio teria vindo ao Brasil como parte de uma missão internacional chamada de Harmony Mission 2025. A escada tem até elevador, porque lá em cima, a gente não consegue subir agora porque o sinal não pega, mas lá em cima tem várias salas, tomografia computadorizada, tudo quanto é tipo de exame. O navio hospital pertence à Marinha do Exército Popular de Libertação da China e teria vindo ao Rio com a proposta de promover um intercâmbio médico com profissionais brasileiros, receber equipes da Marinha do Brasil para troca de experiências e ainda abrir suas instalações ao público, exibindo suas capacidades na área de saúde naval. Trata-se de uma embarcação equipada como um hospital de grande porte, com UTI, centro cirúrgico e equipes completas de saúde. Navios desse tipo, inclusive, costumam participar de missões humanitárias em diversos países ao longo do ano. Só para você ter uma ideia mais concreta, são 119 médicos de todas as especialidades que já atenderam mais de 20 mil pessoas em apenas um ano de atuação desse navio que é do Exército, da Marinha Chinesa. Segundo uma reportagem do SBT, após a estadia no Rio, o navio seguiria viagem para o Paraguai e Chile, sempre com um discurso de atender países que estariam precisando de apoio, inclusive regiões em conflito, o que eles chamam de ajuda humanitária. Alisson, eu tô dentro do navio, que na verdade, olha, a gente chama de navio, mas é um verdadeiro hospital. Aqui a gente tá vendo os leitos para as pessoas que precisam daquele atendimento emergencial. Por quê? Qual é a proposta desse navio? Ele prestar ajuda humanitária aos países que necessitam, que estão numa situação complicada, ou então em conflito. Então ele tá aqui no Rio de Janeiro até o dia 15 e depois ele segue para o Paraguai e Chile. Mas, apesar dessa explicação oficial, um outro detalhe fez com que muita gente começasse a olhar para essa visita inesperada com desconfiança. Notícias e teorias. O navio chinês até tinha autorização do governo brasileiro para estar aqui. O problema é que, ao que tudo indica, os órgãos de medicina do país não estavam de acordo, ou pior, nem sequer sabiam da visita. Ou seja, apesar de o navio estar teoricamente atuando em território brasileiro, ele não teria autorização dos órgãos responsáveis por esse tipo de atividade. No caso, o CREMERGE e o Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro chegou inclusive a publicar um vídeo comentando o caso. Segundo um representante, a equipe do Conselho não teve autorização para entrar no navio e verificar como que estaria funcionando a atuação médica lá dentro. Então você já vai entendendo como que está estranho esse negócio, como que o principal órgão de medicina do país
país ali da onde eles atracaram, do porto do Rio de Janeiro, não podia ver o que tinha dentro do navio. Olha que bagunça, que casa da mãe Joana, né? Havia também divergências sobre quem de fato teria acesso à embarcação. Alguns relatos apontavam a presença de militares chineses, enquanto outros diziam que não havia qualquer tipo de atendimento acontecendo. Para completar o mistério, o vice-cônsul da China ele evitou dar muitos detalhes sobre o assunto. Obviamente eles não autorizaram a entrada do CREMER, estamos aqui fiscalizando, também não temos como obrigar a entrada no navio estrangeiro, é como se fosse outro país. Então estamos aqui tentando conversar com as pessoas. Os argumentos são absolutamente divergentes, enquanto algumas pessoas dizem que houve sim atendimento de populares, outros dizem que não houve. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco. Tudo indica que atendimentos realmente teriam acontecido, mas aí começam as perguntas. Como esses atendimentos foram feitos? Em quem? Chegou-se a comentar, inclusive, que apenas pessoas chinesas teriam sido atendidas. E no fim das contas, o que exatamente foi realizado ali dentro? Só quem estava no navio sabe, ou talvez nem isso. Aqui nós estamos vendo nenhum atendimento nesse momento, então é o que a gente pode ver. Não podemos entrar. Mas, por outro lado, nós temos um poste da Secretaria de Estado de Saúde, onde lá está escrito que haveria sim atendimento. Então, há alguns relatos aqui de que houve atendimento em algum momento. Alguns dizem que só de pessoas chinesas, outros dizem que talvez não somente chinesas. Um conselheiro federal do CREMED afirmou ainda que o órgão iria oficiar todas as autoridades para entender exatamente o que estava acontecendo. Segundo ele, caso houvesse atuação médica em território brasileiro, qualquer profissional estrangeiro deveria seguir as regras do país, incluindo o registro no CRM para poder exercer a profissão aqui. E ficou claro que o pessoal dos órgãos responsáveis não estava nem um pouco satisfeito com tudo que rolou. E cabe agora ao CREMED, um órgão fiscalizador da medicina, oficiar todas as autoridades. Secretaria de Estado de Saúde, Marinha do Brasil, que tem um serviço espetacular de assistência à população brasileira, fluvial, ribeirinha, que com certeza não necessita de médicos de outros países para fazer esse atendimento. As teorias. Essa falta de alinhamento do CREMED em relação à vinda do navio ao Brasil acabou, é claro, abrindo espaço para uma série de dúvidas, teoria. Afinal, por que um navio chinês com estrutura médica pararia aqui sem que os órgãos responsáveis soubessem? E por que não permitir a fiscalização dessa galera? Será que havia algo a esconder? Muita gente passou a levantar a hipótese de que a embarcação, especialmente por ser militar, possuía equipamentos avançados, como sensores e antenas, que poderiam ser usados para coletar dados estratégicos sobre portos e sobre a costa brasileira, e que a missão ali não seria apenas médica. Normalmente, algo desse tipo exigiria acordos específicos entre os países, que, pelo menos, oficialmente não existiam nesse caso. A teoria é de que isso faria parte de uma estratégia da China para poder ampliar sua presença diplomática e a sua influência no exterior por meios não diretamente militares, o chamado soft power. Segundo fontes militares ouvidas por jornalistas, houve tensão dentro do governo porque o pedido de atracação do navio teria sido feito ainda em setembro de 2025, com informações vagas, e a declaração oficial não detalhava completamente qual seria de fato a missão da embarcação. Também surgiram comentários de que isso poderia ser uma forma da China testar até onde consegue ir dentro de um país, observar como que o governo reage, como os órgãos de fiscalização se comportam e quais os limites realmente existem. Muita gente comparou com outros cenários, dizendo que um navio desse tipo dificilmente passaria ileso pelas autoridades dos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil ele não só entrou, como supostamente pôde atuar sem autorização clara, e quase ninguém fez nada. É a tal da soberania sendo colocada em xeque, não é? Outra teoria que começou a circular envolve uma possível doença. A Covid, por exemplo, começou a surgir no fim de 2019 com os primeiros registros na China. Gostem ou não desse fato, no Brasil, o primeiro caso oficial apareceu em 26 de fevereiro de 2020, justamente no último dia do carnaval. Daí, muita gente começou a ligar uma coisa na outra, levantando o receio de que essa vinda ao Brasil pudesse ter algum propósito nessa linha, já que um navio cheio de equipamentos médicos, sem fiscalização adequada, poderia facilmente ser usado
preparado para algo assim. Mas é claro, isso aí são tudo teorias, especulação. Não sei se faz tanto sentido assim. Comenta aqui o que você acha. O que se sabe de forma concreta é que o navio deixou o Rio no dia 15 de janeiro e seguiu para Montevidéu, no Uruguai, onde fez uma parada técnica antes de continuar sua missão pelo Atlântico Sul. O CREMERGE chegou a obter respostas e, segundo o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, não teria havido atendimentos médicos no navio hospital. A visita, de acordo com essa versão, teria sido apenas de caráter diplomático e de intercâmbio técnico. A cada hora surge uma versão diferente e assim fica bem difícil saber no que acreditar. Esse tipo de situação só abre mais espaço para teorias se o objetivo real era apenas ajudar países ou se existe algo mais sombrio por trás disso tudo, só o tempo vai dizer. E você, o que você acha que esse navio veio fazer aqui? E outra pergunta, por que o nosso querido Lully, líder de Estado aí, supremo, não fez nada ou não falou nada, nem sequer deu uma explicação para os brasileiros sobre isso? Um pouco estranho, não é? Comenta aqui o que você acha que esse navio estava fazendo aqui no Brasil. Deixa aqui também as suas sugestões para os próximos vídeos. Até mais. Tchau.